Em Filipenses capítulo 2, Paulo faz um apelo direto que atinge o coração do problema. Nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas com humildade considerem os outros superiores a si mesmos. Isso já mostra logo no início que a Bíblia não trata o egoísmo como um detalhe pequeno, mas como algo que corrói a vida espiritual. O capítulo não apenas denuncia esse mal, ele revela o caminho da cura ao apontar para a mente de Cristo. Neste vídeo, o espectador vai entender como o egoísmo nasce, como ele se manifesta e como pode ser vencido de forma real, prática e bíblica. Tudo começa onde Paulo começou, no confronto entre o eu exaltado e o coração moldado por Jesus. Em Filipenses capítulo 2, versículos 3 a 8, Paulo toca exatamente no centro do problema. Ele diz: "Nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo." E logo depois ele completa: "Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros." Isso já revela uma verdade que muita gente precisa ouvir com seriedade. O egoísmo não é apenas um defeito de comportamento. O egoísmo é uma disposição do coração que nos empurra a viver para nós mesmos, a pensar primeiro em nós, a proteger nosso orgulho, a buscar destaque, reconhecimento e controle. E Paulo não combate isso apenas com uma ordem moral. Ele não diz apenas, tentem ser mais humildes. Ele apresenta Cristo, porque o egoísmo não é vencido apenas quando a pessoa aprende boas maneiras. O egoísmo é vencido quando o coração é quebrantado pela visão de Jesus. No início do capítulo, em Filipenses capítulo 2, versículos 1 e 2, Paulo fala de consolação em Cristo, de comunhão do Espírito, de afeição e misericórdia. Ou seja, ele está escrevendo a uma igreja que já conhecia a graça de Deus. Mas mesmo uma igreja convertida ainda precisava ser alertada contra a vaidade, contra a disputa, contra a busca de superioridade. Isso mostra que o egoísmo não é um problema só de quem está no mundo. Ele também tenta se infiltrar na vida do crente, no casamento, na família, no ministério, na convivência da igreja e até na maneira como alguém faz o bem. Há pessoas que ajudam, mas querem aplauso. Há pessoas que servem, mas querem controlar. Há pessoas que falam de humildade, mas se ofendem quando não são reconhecidas. Isso é o egoísmo usando roupa religiosa. Então Paulo diz: "Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus." Aqui está o remédio. O egoísmo perde força quando a mente de Cristo passa a governar a nossa vida. E o que Paulo mostra em seguida é impressionante. Ele diz que Cristo, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes a si mesmo se esvaziou, assumindo forma de servo, tornando-se em semelhança de homens. E reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz, conforme Filipenses capítulo 2, versículos 6 a 8. Perceba a descida de Cristo. Ele não se agarrou aos seus direitos. Ele não viveu para exaltar a si mesmo. Ele não usou sua glória para esmagar os outros. Ao contrário, ele se humilhou. Ele serviu, ele se entregou, ele sofreu, ele foi obediente ao Pai até o ponto mais extremo. Enquanto o egoísmo diz, "Eu quero ser servido", Cristo diz, "Eu vim para servir." Enquanto o egoísmo diz, "A minha vontade em primeiro lugar", Cristo diz, "Seja feita a vontade do Pai." Enquanto o egoísmo busca subir, Cristo escolheu descer. É impossível olhar seriamente para Filipenses capítulo 2 e continuar tratando o egoísmo como algo pequeno. O egoísmo foi o espírito que apareceu em Babel, quando homens quiseram levantar um nome para si. O egoísmo apareceu em Saul, quando ele se preocupou mais com sua imagem diante do povo do que com a obediência a Deus.
O egoísmo apareceu até entre os discípulos quando discutiam quem era o maior. Mas Cristo entrou nesse mundo com outra mente, com outro coração e com outro caminho. Na prática, isso confronta áreas muito concretas da nossa vida. O egoísmo aparece quando alguém só escuta para responder e não para compreender. Aparece quando dentro de casa a pessoa quer sempre ter razão, sempre vencer, sempre ser o centro. Aparece quando alguém faz tudo pensando no próprio benefício, mesmo prejudicando os outros. Aparece quando a pessoa se fecha no próprio interesse e perde a sensibilidade pela dor alheia. E muitas vezes isso não vem com gritos. Às vezes vem em silêncio, em frieza, em indiferença, em dureza, em uma vida inteira girando em torno do próprio umbigo. Mas Cristo nos chama para outra direção. A humildade de Cristo destrói o poder do egoísmo porque ela arranca o homem do trono do próprio coração. Quando a pessoa contempla Jesus lavando pés, carregando a cruz, suportando afrontas sem revidar, obedecendo ao Pai em tudo, ela começa a entender que maturidade espiritual não é aparecer mais, é parecer mais com Cristo. Humildade bíblica não é se sentir inútil. Não é negar os dons que Deus deu. Não é viver se diminuindo com palavras falsas. Humildade bíblica é saber quem Deus é, saber quem nós somos, e então ocupar o lugar certo diante dele e diante das pessoas. É parar de viver para a autopromoção. É parar de medir tudo pelo que eu ganho, pelo que eu mereço, pelo que eu recebo. É aprender a perguntar: como eu posso servir? Como eu posso honrar, como eu posso amar de forma prática. E há algo belo no fim dessa passagem. Depois de mostrar a humilhação de Cristo, Paulo diz em Filipenses capítulo 2, versículos 9 a 11, que Deus o exaltou soberanamente e lhe deu o nome que está acima de todo nome. Isso é importante. Jesus se humilhou e o Pai o exaltou. Ele não precisou se promover. Ele não precisou lutar por glória própria. A exaltação veio das mãos do Pai. Aqui existe uma lição profunda para nós. Quem vive tentando se engrandecer sempre estará preso à ansiedade da própria imagem. Mas quem aprende a se humilhar diante de Deus descansa. Não precisa disputar espaço a qualquer custo. Não precisa chamar atenção o tempo todo. Não precisa transformar tudo em palco. A pessoa que assume a mente de Cristo aprende que servir não é perda. Obedecer não é fraqueza. Descer por amor não é derrota. Então vencer o egoísmo que está dentro de nós começa aqui, aos pés de Cristo, olhando para Cristo, aprendendo com Cristo. Não é apenas controlar impulsos externos, é permitir que o Senhor destrone o nosso eu. Porque quando a humildade de Cristo entra no coração, o egoísmo começa a perder o fôlego, e onde o eu deixa de ser rei, Jesus passa a ser visto com clareza. Depois de Filipenses, capítulo 2, mostrar o padrão de Cristo, Tiago, capítulo 3, versículos 14 a 16, nos obriga a olhar para dentro e encarar aquilo que se opõe diretamente a esse padrão. Tiago não fala de um problema superficial. Ele vai à raiz. Ele diz que se há inveja amarga e sentimento faccioso no coração, a pessoa não deve se gloriar nem mentir contra a verdade. E então ele afirma algo muito sério. Essa sabedoria não vem do alto, mas é terrena, animal e demoníaca. Porque onde há inveja e sentimento egoísta, aí há confusão e toda espécie de coisas ruins. Isso já derruba uma ideia muito comum. Muita gente trata o egoísmo como se fosse apenas um traço de personalidade, como se fosse só um jeito mais forte, uma maneira de se proteger, uma característica de alguém mais centrado em si. Mas Tiago não suaviza, ele não chama isso de temperamento, ele chama isso de raiz de desordem. Ele mostra que o egoísmo não é neutro. Ele gera ambiente contaminado, produz rivalidade, destrói comunhão e abre espaço para obras más. O contexto da carta de Tiago é importante.
Ele escreve a cristãos dispersos, gente que conhecia a palavra, gente que frequentava o ambiente da fé. E ainda assim, ele percebe que havia entre eles disputas, desejos errados, língua descontrolada, orgulho espiritual e uma religiosidade que não alcançava o coração. Isso é forte, porque mostra que alguém pode estar perto das coisas de Deus e ainda alimentar dentro de si um coração dominado pelo eu. Pode falar de sabedoria, mas ser guiado por vaidade. Pode até defender o que é certo com argumentos bíblicos, mas com um espírito completamente carnal. Tiago está dizendo na prática que o egoísmo se disfarça. Nem sempre ele aparece de forma escancarada. Às vezes, ele vem vestido de zelo, de opinião forte, de busca por justiça, de sinceridade. Mas, no fundo, o que move a pessoa não é o amor à verdade, e sim o desejo de prevalecer, de ser maior, de ter razão, de ocupar espaço, de vencer a disputa. E quando isso domina o coração, a pessoa pode até usar palavras corretas, mas o interior está envenenado. Por isso Tiago usa a expressão inveja amarga. Não é apenas inveja, é inveja que fermentou por dentro. É quando alguém não consegue se alegrar com a graça de Deus na vida do outro. É quando a bênção do outro incomoda. É quando a conquista do outro se torna uma ameaça. É quando a pessoa começa a se comparar o tempo todo. E junto com isso vem o sentimento egoísta, essa disposição interior de colocar o próprio interesse acima de tudo. Na vida real, isso aparece de formas muito concretas. Aparece quando alguém não suporta ver outra pessoa sendo honrada. Aparece quando o irmão cresce, amadurece, é usado por Deus e em vez de alegria surge incômodo. Aparece quando dentro da igreja alguém quer servir, mas não aceita servir sem posição. Aparece quando no casamento a pessoa não pensa em restaurar a relação, mas em ganhar a discussão. Aparece quando em casa alguém só é gentil quando é contrariado. Aparece quando a pessoa ajuda, mas espera retorno, reconhecimento ou dívida emocional. E Tiago diz que onde há isso, há confusão. A palavra é forte. O egoísmo bagunça a alma, bagunça relacionamentos, bagunça decisões, bagunça ambientes. Um coração egoísta dificilmente enxerga as coisas com clareza, porque tudo passa pelo filtro do eu. A pessoa interpreta tudo a partir do orgulho ferido, da comparação, da carência de aprovação, da necessidade de controlar. Por isso surgem divisões, suspeitas, brigas desnecessárias, competições escondidas e atitudes que ferem profundamente. Jeremias, capítulo 17, versículo 9, reforça essa verdade quando diz que enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Esse texto nos lembra que o problema não está só ao redor de nós. O problema está dentro. O coração humano não pode ser tratado com ingenuidade. Ele sabe fingir, sabe justificar, sabe maquiar intenções, sabe transformar orgulho em prudência e inveja em senso crítico. Por isso, o egoísmo precisa ser confrontado na raiz, e não apenas nos sintomas. Muita gente tenta resolver isso apenas ajustando o comportamento. Fala mais manso, segura uma reação, evita um conflito visível. Isso tem seu valor, mas não basta. Porque o egoísmo é mais profundo. Ele pode continuar vivo mesmo quando a aparência está controlada. A pessoa pode parar de discutir por fora e continuar competindo por dentro. Pode sorrir externamente e alimentar ressentimento no secreto. Pode fazer o bem e ainda assim estar buscando exaltação pessoal. É por isso que a Bíblia vai ao coração. Gálatas, capítulo 5, versículos 19 a 21, também ajuda a enxergar esse ponto. Paulo fala das obras da carne, e no meio delas aparecem inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões e facções. Perceba como muitas dessas coisas têm ligação direta com o egoísmo. Elas não nascem do nada.
Elas nascem de um eu que quer dominar, aparecer, possuir, vencer. Quando a carne governa, o coração começa a girar em torno de si mesmo, e os frutos disso aparecem nos relacionamentos. Um exemplo bíblico muito claro é o de Caim. O problema dele não começou na mão que matou Abel. Começou no coração que não suportou ver o irmão aceito por Deus. Antes do assassinato já havia inveja, já havia comparação, já havia ego ferido. A raiz veio antes do ato. O mesmo pode ser visto em Saul. Antes de perseguir Davi, Saul deixou o coração ser tomado pela insegurança e pela inveja. Quando ouviu o povo exaltar Davi, seu interior já começou a se corromper. O egoísmo abriu a porta, e depois vieram a confusão, a paranoia e a destruição. Isso precisa falar conosco de forma muito direta, porque ninguém cai de repente nos grandes pecados relacionais. Antes disso, o coração vai sendo adoecido em áreas que muita gente tolera. Pequenos ciúmes, pequenas vaidades, pequenas comparações, pequenas irritações por não ser notado, pequenos desconfortos quando o outro vai melhor. Se isso não for tratado diante de Deus, cresce. E quando cresce, produz desordem. Confrontar o egoísmo na raiz começa com sinceridade diante do Senhor. É parar de culpar só as circunstâncias e reconhecer: existe algo errado dentro de mim. Existe orgulho em mim. Existe inveja em mim. Existe desejo de prevalecer em mim. Esse é um momento doloroso, mas necessário. Porque a cura de Deus não começa onde a pessoa finge estar bem. Começa onde ela para de mentir para si mesma. E essa confrontação não é para nos lançar no desespero, mas no arrependimento. Quando a palavra revela a raiz, ela também abre caminho para a purificação. O Senhor não expõe o coração para humilhar sem propósito. Ele expõe para tratar. Ele mostra a podridão para arrancá-la. Mas esse tratamento só acontece onde há honestidade espiritual. Então, depois de olhar para a humildade de Cristo em Filipenses, o crente precisa fazer esse segundo movimento: olhar com coragem para aquilo que resiste a Cristo dentro de si. Porque enquanto o egoísmo for tratado como detalhe, ele continuará governando áreas inteiras da vida. Mas quando ele é confrontado na raiz, pela luz da palavra, começa o verdadeiro caminho de transformação. Se o egoísmo é uma raiz que precisa ser confrontada, a Bíblia não para apenas na denúncia. Ela também mostra com clareza qual é o caminho oposto. Em 1 Coríntios, capítulo 13, versículos 4 e 5, Paulo descreve o amor de uma maneira que atinge diretamente o coração egoísta. Ele diz que o amor é paciente, é benigno, não arde em ciúmes, não se ufana, não se ensoberbece, não se conduz de forma inconveniente, não procura os seus interesses, não se exaspera e não se ressente do mal. Isso significa que o amor bíblico não é sentimento vazio, nem discurso bonito. O amor verdadeiro se manifesta justamente quando o eu deixa de ocupar o centro. O contexto dessa passagem é muito importante. A igreja de Corinto tinha dons, conhecimento, movimento e intensidade. Mas, ao mesmo tempo, era uma igreja marcada por orgulho, competição, divisões e carnalidade. Por isso, Paulo mostra que alguém pode falar muito, fazer muito e até parecer espiritual, mas sem amor, tudo perde o valor. Isso confronta uma realidade séria. O egoísmo pode continuar vivo até em ambientes religiosos. A pessoa pode servir, cantar, ensinar, liderar e ainda assim estar procurando a si mesma. Quando Paulo diz que o amor não busca os seus próprios interesses, ele toca exatamente no ponto que precisa ser vencido. O egoísmo pergunta o tempo todo: o que eu ganho com isso? Como isso me afeta? Por que eu não fui reconhecido? Por que não foi do meu jeito? Já o amor faz outro movimento. Ele aprende a olhar para o outro, a considerar o outro, a abrir mão, a servir e a agir com misericórdia. Romanos
capítulo 12, versículo 10. Reforça isso quando diz que devemos amar-nos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-nos em honra uns aos outros. Isso é muito diferente da lógica natural do coração humano. O natural é querer prioridade. O natural é querer destaque. Mas o amor bíblico nos ensina a honrar, a valorizar e a tratar o outro com dignidade. 1 de João, capítulo 3, versículos 16 a 18, leva isso ainda mais para a prática. João diz que conhecemos o amor nisto, que Cristo deu a sua vida por nós, e nós devemos dar a vida pelos irmãos. Depois ele mostra que não devemos amar só de palavra, mas de fato e de verdade. Ou seja, o amor não fica no discurso, ele se transforma em atitude concreta. Às vezes será escutar com paciência, às vezes será perdoar, às vezes será repartir, às vezes será ceder. Às vezes será estar presente quando seria mais fácil pensar só em si mesmo. Um exemplo simples da vida real ajuda a entender isso. Dentro de casa, o egoísmo endurece o ambiente quando ninguém quer ceder. Mas o amor muda tudo quando alguém decide agir com mansidão, ouvir de verdade e servir sem precisar vencer a discussão. Na igreja, o egoísmo cria comparação. O amor cria comunhão. Na amizade, o egoísmo procura conveniência. O amor permanece com sinceridade. Vencer o egoísmo, então, não é apenas parar de ferir os outros, é aprender a amar como a Escritura ensina. E esse amor não nasce do esforço humano apenas. Ele nasce quando o coração é moldado por Cristo. Onde o amor verdadeiro cresce, o egoísmo perde espaço, porque ninguém vence o eu apenas deixando de fazer o mal. A vitória começa quando se aprende, pela graça de Deus, a viver não mais para si mesmo, mas para amar de fato e de verdade. Jesus mostrou na prática como servir acima de si mesmo. Depois de mostrar que o amor verdadeiro não busca os seus próprios interesses, a Bíblia nos leva ao exemplo mais vivo e mais poderoso de todos, o próprio Jesus em ação. Em João, capítulo 13, versículos 3 a 15, nós não vemos apenas uma lição sobre humildade. Nós vemos o Filho de Deus transformando amor em atitude concreta. Jesus se levanta da ceia, tira a veste, toma uma toalha, coloca água na bacia e começa a lavar os pés dos discípulos. Isso era serviço de servo, era trabalho humilde, era uma tarefa simples, baixa aos olhos humanos. E ainda assim, foi exatamente isso que Jesus fez. O contexto torna essa cena ainda mais forte. Jesus sabia que o Pai tinha entregue tudo em suas mãos, sabia de onde tinha vindo e para onde iria. Ou seja, ele tinha plena consciência de sua autoridade, de sua identidade e de sua glória. Mesmo assim, não usou isso para se exaltar diante dos discípulos. Ele usou sua posição para servir. Isso confronta diretamente o coração egoísta, porque muitas vezes o ser humano pensa assim: quando eu tiver mais importância, mais reconhecimento, mais autoridade, então serei servido. Mas Jesus mostra o contrário. No reino de Deus, quanto maior a maturidade, maior a disposição para servir. Essa cena fica ainda mais marcante, porque Jesus lava os pés de homens falhos. Ali estavam discípulos limitados, confusos e fracos. Ali estava Pedro, que ainda o negaria. Ali estava Judas, que já o trairia. E mesmo assim, Jesus serve. Isso revela que o amor de Cristo não depende de merecimento humano. Ele não serviu porque todos eram dignos. Ele serviu porque seu coração era perfeito em humildade e amor. Pedro estranha a cena e resiste. Isso mostra como o orgulho humano tem dificuldade de entender a lógica de Cristo. O homem natural pensa em posição, honra e superioridade. Mas Jesus inverte essa lógica. Em vez de se colocar acima, ele se abaixa. Em vez de exigir serviço, ele serve.
Em vez de buscar ser honrado, ele ensina pelo exemplo. Em Marcos capítulo 10, versículos 43 a 45, Jesus já havia dito que quem quiser tornar-se grande deve ser servo, e quem quiser ser o primeiro deve ser servo de todos. E ele completa dizendo que o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Lucas, capítulo 22, versículos 26 e 27, reforça isso quando Jesus diz que, entre os seus, o maior deve ser como o menor, e quem governa como quem serve. Na prática, isso muda tudo. Servir acima de si mesmo é ajudar sem esperar aplauso. É fazer o bem quando ninguém está vendo. É tratar com paciência quem está difícil. É assumir responsabilidades sem transformar tudo em palco. É entender que maturidade cristã não é aparecer mais, mas amar mais. Jesus mostrou que a verdadeira grandeza não está em ocupar o lugar mais alto, mas em ter um coração disposto a descer para levantar o outro. Quando Cristo lava os pés dos discípulos, ele não está apenas dando uma imagem bonita. Ele está dizendo, é assim que vocês devem viver. A humildade que vence o egoísmo precisa sair do discurso e entrar nas atitudes. Porque no reino de Deus, grande não é quem exige ser servido. Grande é quem aprendeu com Jesus a servir acima de si mesmo. Depois de olhar para o exemplo de Jesus, surge uma pergunta inevitável. Como viver assim de verdade? Porque admirar Cristo é uma coisa, viver como Cristo viveu é outra. E é exatamente aqui que Gálatas, capítulo 5, versículos 16 e 22 a 26, entra com clareza. Paulo diz, andai no Espírito, e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Depois ele mostra o fruto do Espírito, amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Isso revela que o egoísmo não é vencido apenas por força de vontade. Ele é enfraquecido quando o Espírito Santo passa a governar a vida do crente. A carne sempre empurra o ser humano para si mesmo. Ela quer prioridade, controle, satisfação própria, resposta imediata, orgulho preservado. Por isso, o egoísmo é tão resistente. Ele não é só um hábito ruim, ele faz parte da velha natureza. Mas Paulo mostra que existe outro caminho, andar no Espírito. Isso significa viver debaixo da direção de Deus, com o coração rendido, permitindo que o Espírito Santo produza dentro de nós um caráter que a carne jamais conseguiria produzir sozinha. Romanos, capítulo 8, versículos 5 a 8, explica que os que se inclinam para a carne pensam nas coisas da carne, mas os que se inclinam para o Espírito, nas coisas do Espírito. Ou seja, o problema do egoísmo não está só nas atitudes visíveis, está também na inclinação interior. Quando o eu domina, a mente gira em torno dos próprios desejos. Mas quando o Espírito governa, a pessoa começa a pensar, sentir e reagir de outra maneira. É por isso que Paulo fala também, em Gálatas, que os que são de Cristo crucificaram a carne com suas paixões e concupiscências. Isso é muito importante. Vencer o egoísmo não é alimentar o eu de forma mais educada. É colocar o eu no lugar da morte. É negar espaço para aquilo que quer governar fora da vontade de Deus. Na prática, isso acontece quando a pessoa deixa de responder no impulso, deixa de alimentar vaidade, deixa de viver comparando, deixa de insistir em ter razão a qualquer custo. Colossenses, capítulo 3, versículos 12 a 14, mostra como isso aparece na vida diária. Paulo fala de entranhas de misericórdia, bondade, humildade, mansidão, longanimidade, perdão e amor. Perceba, tudo isso enfraquece o domínio do eu. Onde há humildade, o orgulho perde força. Onde há mansidão, a reação carnal perde espaço. Onde há amor, o egoísmo começa a morrer. Na vida real, isso aparece em coisas simples e profundas.
A pessoa que antes explodia, agora aprende a se conter. A que só pensava em si mesma começa a enxergar a dor do outro. A que queria sempre vencer discussões começa a valorizar a paz. Isso não é fraqueza. Isso é fruto do Espírito. Então, o exemplo de Jesus não foi dado apenas para ser admirado de longe. Ele precisa se tornar vida dentro de nós. E isso só acontece quando o Espírito Santo enfraquece o domínio do eu e forma em nós um novo caráter. Onde o Espírito governa, o egoísmo perde terreno. Onde a carne é crucificada, Cristo começa a ser visto com mais clareza na maneira de viver. Depois de mostrar o exemplo de Cristo e a obra do Espírito Santo dentro do crente, a Bíblia chega ao chamado mais direto e mais pessoal de todos. Em Lucas, capítulo 9, versículos 23 a 25, Jesus diz: Se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, dia a dia tome a sua cruz e siga-me. Essas palavras não deixam espaço para um cristianismo centrado no eu. Seguir Jesus não é acrescentá-lo à própria vontade. Seguir Jesus é sair do trono do coração para que ele governe. Negar a si mesmo não significa odiar a própria existência, nem viver sem valor. Significa recusar o comando do eu. Significa não deixar que os próprios desejos, impulsos, vaidades e interesses ditem a direção da vida. Jesus está dizendo que o discípulo verdadeiro não vive mais perguntando apenas o que quer, o que sente ou o que prefere. Ele aprende a perguntar o que agrada a Deus, o que honra a Cristo e o que deve ser feito em obediência. E Jesus deixa isso ainda mais sério quando diz que quem quiser salvar a sua vida, a perderá, mas quem perder a vida por causa dele, esse a salvará. O egoísmo sempre promete proteção. Diz que, se a pessoa guardar tudo para si, preservar seu orgulho e manter o controle, então estará segura. Mas Cristo mostra que esse caminho termina em perda. Já a renúncia por amor a Ele não leva à destruição, leva à verdadeira vida. Mateus, capítulo 16, versículos 24 a 26, reforça a mesma verdade. Jesus pergunta que aproveita ao homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Isso mostra que a maior tragédia não é deixar algo por Cristo. A maior tragédia é manter o eu no controle e, no fim, perder aquilo que mais importa. O egoísmo sempre cobra um preço alto. Ele pode até dar sensação de força, mas produz vazio, dureza e distância de Deus. Romanos, capítulo 15, versículos 1 a 3, aplica isso de forma muito prática. Paulo diz que não devemos agradar a nós mesmos e lembra que o próprio Cristo não agradou a si mesmo. Aqui, a Bíblia fecha o caminho com clareza. Negar a si mesmo não é teoria. É uma decisão diária que aparece na convivência, nas escolhas, nas palavras e nas renúncias silenciosas de cada dia. Na prática, isso acontece quando a pessoa escolhe perdoar em vez de alimentar o orgulho. Quando decide ouvir em vez de só querer falar. Quando abre mão de vencer uma discussão para preservar a paz. Quando faz o bem sem precisar de reconhecimento. Quando obedece a Deus, mesmo que isso custe conforto, aplauso ou vantagem pessoal. Esse é o chamado final do discípulo. Abandonar o governo do próprio eu, tomar a cruz e seguir Jesus de verdade. Porque vencer o egoísmo não acontece em um momento isolado. Acontece em decisões diárias. E toda vez que o eu é negado por amor a Cristo, a vida de Jesus começa a aparecer com mais força naquele que decidiu segui-lo. Assim, chegamos ao fim da nossa jornada por esse tema tão necessário. Como vencer o egoísmo que está dentro de você, à luz de Filipenses, capítulo 2. Se você chegou até aqui, eu quero te convidar a marcar este momento não como mais um vídeo assistido, mas como um ponto de mudança real na forma como você enxerga o seu coração diante de Deus. Comente aqui embaixo:
não apenas por engajamento, mas como um testemunho sincero do que o Senhor falou com você hoje. Escreva assim: eu entendi a mensagem de Filipenses 2. Eu escolho vencer o egoísmo pela mente de Cristo. Esse comentário não é só uma frase, é um posicionamento espiritual. É reconhecer que o maior inimigo nem sempre está fora, mas muitas vezes dentro de nós. É admitir que o egoísmo fere relacionamentos, endurece o coração, contamina intenções e nos afasta do padrão de Cristo. Mas é também declarar que existe um caminho de transformação. Filipenses nos mostrou que Jesus não viveu para si mesmo. Ele se humilhou, serviu, se entregou e foi obediente até a cruz. E é justamente nesse caminho que o nosso coração começa a ser curado. Agora eu te pergunto, o que mais falou com você nessa mensagem? Foi o chamado de Filipenses, capítulo 2, para abandonar a vanglória e considerar os outros superiores a si mesmo? Foi o alerta de Tiago mostrando que inveja amarga e sentimento egoísta produzem confusão e todo tipo de coisa ruim? Foi a revelação de que o amor verdadeiro não busca os seus próprios interesses? Foi a cena de Jesus lavando os pés dos discípulos? Ou foi o chamado final de Jesus para negar a si mesmo, tomar a cruz cada dia e segui-lo? Escreve aqui nos comentários o que mais te confrontou, porque quando você testemunha, você firma no coração aquilo que Deus está tratando em você e também ajuda outras pessoas que estão assistindo em silêncio e lutando com o mesmo problema por dentro. Eu oro para que esta mensagem não termine aqui como informação, mas como transformação. Que Deus arranque do seu coração tudo aquilo que alimenta o orgulho, a vaidade, a comparação, a necessidade de controle e a frieza. Que o Espírito Santo forme em você a mente de Cristo. Que o Senhor te ensine a amar sem interesse, a servir sem buscar aplauso, a ceder quando for necessário, a viver não mais para si mesmo, mas para a glória de Deus. E que, em vez de um coração dominado pelo eu, você se torne alguém moldado pela humildade, pela mansidão e pelo amor de Jesus. E agora, se você ainda não entregou sua vida a Jesus de forma verdadeira, este é o momento. Porque no fundo o egoísmo não é apenas um problema de comportamento. Ele revela uma raiz mais profunda, o ser humano afastado de Deus, vivendo para si mesmo. E ninguém vence isso sozinho. Nós precisamos de perdão, precisamos de um novo coração. Precisamos de um Salvador, e esse Salvador tem nome: Jesus Cristo. Talvez você tenha percebido ao longo desta mensagem que tentou viver do seu jeito por muito tempo. Talvez você reconheça que o seu coração tem sido governado pelo orgulho, pela vontade própria, pela vaidade, pela dureza ou pela indiferença. Mas a boa notícia é que Jesus não veio para rejeitar quem se arrepende. Ele veio para salvar. Ele veio para perdoar pecados. Ele veio para dar nova vida. Ele veio para transformar o coração de quem se rende a Ele com sinceridade. Se você quer entregar sua vida a Jesus agora, ore comigo com sinceridade aí onde você está. Senhor Jesus, eu reconheço que eu preciso de Ti. Eu reconheço que muitas vezes vivi para mim mesmo, do meu jeito, longe da Tua vontade. Eu pequei e preciso do Teu perdão. Hoje eu creio que Tu morreste na cruz por mim e ressuscitaste. Perdoa os meus pecados, entra na minha vida, muda o meu coração. Eu Te recebo como meu Senhor e meu Salvador. Me ensina a negar a mim mesmo, a seguir os Teus passos e a viver com a mente de Cristo. Conduz a minha vida de hoje em diante. Amém. Se você fez essa oração de verdade, escreve aqui nos comentários: eu entreguei minha vida a Jesus. Eu quero saber, eu quero orar por você, e eu quero que esse momento fique registrado como o início de uma nova caminhada com Cristo. Que o Senhor te abençoe, te guarde, transforme o seu coração e te faça viver cada dia menos para si mesmo e cada dia mais para a glória dele. E até o próximo vídeo,
se Deus permitir.